Olá, segundos anos. Nós estamos aqui cumprindo com a nossa proposta, né, e trazer uma revisão, resoluções das questões que a gente se comprometeu da nossa videoconferência. Então, assim, a gente vai apresentar aqui maneiras diferentes de resolver, né? É o mesmo material que a gente dispôs para vocês já devem ter visto, inclusive a resolução. E para aqueles que ficaram com alguma dúvida, né, a gente vai trazer algumas maneiras de fazer, de repente até um pouco mais acessível, mais direto. Então, nosso material mesmo, a primeira questão, que diz aí 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda dando as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda de modo que os meninos não fiquem juntos? Então, lá na nossa lista de questões tinha uma proposta de resolução, né, fazia o cálculo no geral, os 5 envolvidos aí, os 2 meninos e as 3 meninas, e daí fazia um cálculo somente com os meninos juntos, e daí fazia a diferença, que seria justamente deles não ficar juntos, né, que é uma maneira excludente de se fazer. Enfim, é um método de fazer, um pouco mais longo, demorado, mas é uma maneira de fazer essa que a gente propôs aí com o material de vocês. Aqui a gente vai estar apresentando uma maneira, né, de repente mais direta para podermos estar fazendo essa questão. Então vamos aqui para o papel. Né? Digamos que nós estamos com a seguinte situação, né? Os 2 meninos e as 3 meninas formarão uma roda. E aí a gente propõe que a gente possa simular uma situação possível, né, de colocar esses meninos disponíveis nessa roda, nessa ciranda. Então, vamos imaginar aqui 3 lugares, onde a gente possa estar colocando as 3 meninas, né, digamos que estejam exatamente aqui nesses devidos lugares, as 3 meninas, e dispor 3 elementos, 3 pessoas, 3 objetos em uma roda. É conveniente que percebamos que nós estamos diante de uma permutação circular, certamente, né? E com 3 elementos. Essa é a nossa primeira informação. Daí eu devo, né, pensar em como fazer para colocar os meninos, 2 meninos, obedecendo aquela condiçãozinha da questão que diz que eles não devem ficar juntos. Essa é uma condição que nós não podemos desconsiderar. Então, pensando nisso, o que é que eu posso entender? Que jamais eu posso colocar 2 meninos entre uma menina e outra. Então, pensando assim, a gente tem, para o primeiro menino, eu posso colocar ele aqui, ou aqui, ou aqui. Então, nós teríamos 3 possibilidades para colocar o primeiro menino. Daí, digamos, escolhido um local, né, para o primeiro menino, aí teríamos 2 lugares para o segundo menino. Daí nós temos 3 vezes 2. Eu coloco o primeiro menino e o segundo menino. 3 vezes 2 seria o nosso cálculo. Uma permutação, né, simples de 3 vezes, poderíamos dizer, de 3 fatorial. 3 elementos. Então a permutação circular de 3, a gente sabe que só vale 2 fatorial, a gente sempre diminui 1. Vezes, coloca o menino e a menina e o menino. Permutação simples de 3 elementos é 3 fatorial. Como bem sabemos, 2 fatorial é o próprio 2 e 3 fatorial é 6. Daí 6 vezes 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, é igual a 12, seria a nossa alternativa da primeira questão. Então, essa foi a nossa primeira questão, né, da nossa lista. Na segunda questão, ainda sobre permutação circular, diz o seguinte: de quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas, aí mais uma questão de permutação circular e mais uma questão que oferece também, né, uma condição. Então, mais uma vez, a gente tem uma proposta de resolução diferente, né, diante da que foi apresentado para vocês. Vamos tentar representar o círculo, né, como ficaria essa imagem no nosso papel aqui. Ó. Então, através do círculo, vamos tentar dispor os
as pessoas envolvidas aí, 5 mulheres, né, e 6 homens. E aí, inicialmente, a gente vai pensar o seguinte: em disponibilizar os 6 homens, além de ser uma quantidade maior, fica mais interessante de propor distribuir as mulheres, né, após, também pela condição de que a questão colocou, que onde as mulheres devem permanecer juntas, né, todas as mulheres permanecer juntas. Então, a proposta inicial seria colocar os 6 homens. Daí vamos pensar o seguinte, né, vamos supor aqui, nesse espaço aqui, colocados, né, 6 homens. Cada um pontinho desse aqui seja um homem disposto. Então, digamos que aqui seja o homem 1, por eventualidade, né? E aí segue o homem 6, o homem 3, o homem 4, o homem 5 e o homem 2. Então, pensado em distribuir os homens, nada mais é que nós estamos fazendo uma permutação, né, circular de 6 elementos. Pensar em colocar as mulheres agora seria dizer que teríamos 5 mulheres desde que elas permaneçam juntas. Então, assim como na primeira resolução já colocada para vocês, seria interessante pensarmos as mulheres como um único elemento, ou as 5 mulheres num bloco, né? Ou seja, que teria todas elas, mulher 1, mulher 2, 3, 4 e 5, as 5 mulheres aqui colocadas. Porém, é interessante que percebamos, né, que essas 5 mulheres juntas, elas estão entre o homem 1 e o homem 6, mas que elas poderiam ocupar, além desse espaço, 1, 2, elas poderiam ficar aqui, 3, 4, 5 e 6. Então, né, nós podemos dizer que ela teria 6 possibilidades de ocupar qualquer um desses espaços. Tem uma outra necessidade de anotarmos de que as 5 mulheres, elas podem permutar, digamos que aqui seja a mulher 1, esteja começando pela 1, 2, 3, 4, 5, mas poderia ser invertido, a 1 vir para o final, para o meio, enfim. Teríamos 5 possibilidades que isso acontecesse, ou seja, permutação de 5, permutação simples de 5 elementos. Então é o seguinte, na permutação circular de 6 elementos, nós sabemos que fica somente 5. 5 vezes 6 vezes, 5 fatorial, né? Vezes 6 vezes 5 fatorial. Bom, o que é que a gente percebe? Que parece um pouco com a resolução que vocês têm. 5 fatorial, né, vezes 6 vezes 5 fatorial. Se você observar esse 6 fatorial vezes 5 fatorial, nada mais é do que o próprio 6 fatorial. Como eu tivesse aberto o 6 fatorial e tivesse parado no 5. Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho 5 fatorial vezes 6 fatorial e 5 fatorial, como bem sabemos, é 120. 6 fatorial é 720. Né? E aí, um resultado da multiplicação, direto, de forma direta, nós temos 86.400. Essa é a nossa segunda questão. Pronto, ó, na terceira questão, estamos diante de uma questão de arranjo ou combinação, né? E aí diz o seguinte: numa determinada agência bancária estão disponíveis 12 caixas eletrônicos, de quantas maneiras é possível escolher 3 desses caixas para se efetuar um serviço de manutenção. Digamos que você seja uma pessoa que trabalha em manutenção de máquinas e tem ali disponível 12 caixas, e onde você precisa dar manutenção em todos eles, mas que você precisa escolher 3, né? E aí, de repente, os que vão terminar primeiro, que vão encerrar o expediente primeiro, uma forma de dinamizar, né? Enfim, mas escolher 3 desses 12 caixas. Se você escolher os 3 que encerra meio-dia, por exemplo, os outros só vão encerrar lá para 3 horas.
Então, escolhi daqueles 3 caixas que terminam primeiro, lá, João, Maria, José, seria a mesma coisa de escolher José, João, Maria? Certamente que sim, né? Independente dos 3, que você faça o conserto, que você faça a manutenção das máquinas, vai ser efetuado, né, o conserto nos 3 ao mesmo tempo. Então não vai ter diferença, né? A ordem aí que você vai estar organizando o serviço não vai ter nenhuma importância. Então nós estamos diante de uma combinação, né? E para fazer uma combinação, vindo aqui para o nosso papel, né? Podemos dizer que a combinação, nossa formulazinha que vocês conhecem, né? Eu pego o N elemento, que é 12, a totalidade, e eu vou escolher 3 desses 12, né? Para fazer a manutenção. A fórmula que vocês bem conhecem é N fatorial de combinação, né? Seria P fatorial vezes N menos P também fatorial. Eu venho fazendo isso desde o início e recomendo que façam, né? A não ser se vocês optarem, aí é uma opção de vocês, sem nenhum problema. Mas a gente está sugerindo que você faça pelo atalho. E o que é que o atalho nos diz? Que você deva abrir os 12 fatorial 3 vezes, porque o teu N realmente é 3, né? 12 vezes 11 vezes 10. E aí embaixo, se fosse uma permutação, desculpa, se fosse um arranjo, você já simplesmente multiplicaria. Como é uma combinação, você desfaz, né? Você faz o 3 fatorial, e aí o 3 fatorial nós sabemos bem que é 6. Se você já quiser colocar de vez e de repente já quiser cancelar, né? É uma opção sua também, cancelar o 3 fatorial, que é 6, né? Que é 6 por 12, você sabe que vai sobrar lá 2. Então 2 vezes 11, 22, 22 vezes 10, só pegar o 22 e acrescentar o 0,220 seria a nossa opção a marcar, tudo bem? Pronto, na nossa quarta questão, né, diz o seguinte: seja as retas S e T, né, retas paralelas que não se cruzam, aí nas retas tem respectivos pontos A, B, C, D e E, F, G, H, são pontos da reta RS. Quantos triângulos distintos podemos formar tendo como vértice pontos, né, aí citados de A a H? Então eu quero formar triângulos usando essas retas aqui, né, a reta R e a reta S, ligando um ponto ao outro. Primeiro na interpretação, se são retas não vai ser permutação circular, deve ser um arranjo ou uma combinação. E como é que eu identifico? Ligar um vértice de um triângulo ou de um polígono qualquer, né, um vértice a outro, AE ou AF, BAG, enfim, é a mesma coisa de ligar AE e EA. E EA significa o mesmo vértice, o mesmo segmento de vértice. Então, a ordem está nos dizendo que não importa, daí nós estamos diante de mais uma combinação. Quero só que vocês percebam, né, de como formar esses triângulos. O que é que a gente poderia dizer aqui? Se eu tenho um ponto aqui, só isso que a gente quer que vocês percebam. Duas situações de formar um triângulo. Uma primeira situação, né, que vale a pena anotar, primeira situação, é quando eu uso um ponto apenas na reta S. Digamos que eu pego um ponto aqui, um ponto qualquer, no vértice A. Se eu uso um ponto na reta S, né, então eu devo usar 2 pontos. Então eu vou dizer aqui que eu vou usar um ponto na reta S. Daí eu vou ligar para a reta T. Lá eu vou usar 2 pontos. Como ficaria esse triângulo? Eu tenho 2 pontos na reta S, né, um ponto na reta S e 2 pontos na reta T. Quando a gente unisse esses pontos, a gente estaria formando um triângulo mais ou menos nesse formato. E aí, como seriam as possibilidades de combinação desse triângulo? Bem, escolher um ponto na reta S significa dizer que eu vou escolher 4
dentre 4 pontos, A, B, C, D, eu vou escolher apenas um. Então, uma combinação de 4 elementos tomados de 1 a 1. Essa resposta, se você fizer, evidentemente, você vai encontrar 4. Né? Porque o 4 desceria só uma vez, 4 apenas. Você colocar sobre 1 fatorial próprio 1, 4 dividido para 1 é 4. Mas essa seria a nossa combinação. Bom, e aí, combinaria também, né, na escolha de 2 pontos na reta T. Em escolher 4, eu tenho 2. Então, uma outra combinação seria 4 tomado de 2 a 2. Aí aqui eu já desceria o 4 duas vezes, porque nós estamos diante de... O meu n é 2, né? 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2. Se você quiser já simplificar aqui, você vai sobrar 2 lá em cima. E 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é igual a 6. Aqui nós pensamos em formar, né, usando um vértice na reta S e 2 vértices na reta T. Daí 4 vezes 6. Eu usei um vértice na reta S e 2S, 4 vezes 6, 24 é a nossa primeira situação. Né? E aí eu anoto. Existe uma segunda situação. O que é que a segunda situação diz? Basicamente a mesma coisa. O que é que ela vai nos propor, a segunda situação? Apenas vamos inverter a condição oferecida. Se eu tinha na reta S um ponto, agora eu vou tentar formar a reta S e vou usar dela 2 pontos. E da reta T, né, consequentemente, eu vou usar apenas um ponto. Como seria esse triângulo? Pensar lá nas letras finais. Então, eu estou usando agora 2 pontos da reta S. Então, digamos que eu usasse o C e o ponto D. E usasse o ponto H, só um ponto na reta T. Quando a gente ligasse esses pontos, né, constituiria um triângulo mais ou menos assim, usando 2 pontos na reta S e um ponto na reta T. Se você pensar em cálculo aqui, os cálculos basicamente vai ser os mesmos, né? Combinação de 4 tomado de 1 a 1 e combinação de 4 tomado de 2 a 2. Nós íamos ter mais uma vez 24 aqui, né? E 24 somado da primeira situação com 24 somado da segunda situação, porque ou eu uso 2 vértices na reta S ou eu uso 2 vértices na reta T. Então, o ou é mais. Daí 24 mais 24 é igual a 48. Essa seria, né, a solução da nossa quarta questão. Então, tá aí a nossa quinta questão, né, seguindo a nossa sequência. Já tivemos 2 de permutação circular, 2 de combinação. E aí, evidentemente, a gente está esperando a questão de arranjo, mas é importante que a interpretação seja feita, né, não necessariamente numa avaliação, numa prova qualquer, você não vai ter essa organização aí sequencial. Então, assim, uma questão que se trata de números, mas também não é uma garantia, a gente já deixa dito, né? Não é porque tem números envolvendo e aí eu estou diante de um arranjo, não simples assim, eu preciso entender que a ordem se faz necessária. Então, em uma urna de sorteio de prêmios, existe 10 bolas enumeradas de 0 a 9, né? Determina o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Então, se o prêmio é dado por uma sequência, daí a ordem se faz importante. Eu preciso entender que essa sequência que vai sendo retirada, bola a bola, ela se faz importante. Então, a ordem é importante. Questão de arranjo. E como a gente já vem sugerindo desde o início, todas as questões de arranjo, que você possa estar fazendo ela pelo princípio fundamental da contagem, pelo método do traço, que sai muito mais conveniente. Então, pelo nosso método do traço, a gente vai dizer que são 6 números, então teria, né, 6 traços, simples assim, onde para tirar o primeiro número, eu teria quantas possibilidades? Então, se são 10 bolas lá a ser sorteadas, então posso tirar qualquer uma das 10.
Ah, mas pode sair o zero? Pode sim, né? Aqui a gente sabe que o zero pode sair sim, porque não é uma escrita de um número, mas sim um sorteio. Então eu posso tirar o primeiro número, sair um zero sim, né? E uma segunda bola, sair um número, né? Já que essa bola não foi reposta, a gente não devolveu essa bola no globo, então entendemos que a bola que foi retirada, por acaso saiu o número 8. Eu não vou poder mais contar com 8. Então, para a segunda retirada, o segundo sorteio, só ia ter 9 possibilidades. O terceiro, 8. E aí, essa sequência que vai seguindo até o número 5. E com uma calculadorazinha, a gente faria esse cálculo aí e encontraria 51.200. Por arranjo sairia? Sim, né? Você está diante de um arranjo simples, com um N10 e com o seu P6. Aquela história, quer fazer o atalho? Desce o 10 6 vezes, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é o mesmo valor, 51.200. Tudo bem? Bem, aqui está a nossa última questão, né? A sexta e possivelmente a mais desafiadora, onde diz que Maria deve criar uma senha de 4 dígitos a sua conta bancária. Nessa senha somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, ela tem 5 números disponíveis, de 1 a 5, para ser utilizado. E pode ser o mesmo algarismo, não importa, né, se repetir, não tem nenhum problema para ela. Pode aparecer mais de uma vez. Contudo, Maria é supersticiosa, infelizmente para a nossa resolução, né, para ficar mais desafiadora ainda, ela não quer que a senha tenha o número 13, ou seja, o 1 e o 3 seguido. Né? Em qualquer situação da senha, ela não quer que apareça o 1 e o 3, o 3 seguido do 1. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher a sua senha? E está o nosso desafio. Vamos aqui, né, para o papel, para a gente poder ver essa questão com mais detalhe. Então tá aqui, gente. O que a gente observa, né, diante da situação colocada? Maria tem 5 dígitos para escolher qualquer um dos dígitos, de 1 a 5. Então, se ela quiser, para ela escolher o primeiro número da senha dela, né, de antemão a gente já pode dizer que nós estamos diante de uma questão de arranjo também, né, pessoal? Por conta de que senha, a ordem dos elementos, dos números se faz importante. Né? Se eu inverter qualquer valor na senha, consequentemente eu vou ter uma senha diferente ou errada. Então, para a primeira possibilidade, escolher o número de 1 a 5, Maria está diante de 5 possibilidades. Ela pode escolher 1, 2, 3, 4 ou 5. Como ela pode repetir, então para o segundo número também não é diferente. Ela vai ter 5 possibilidades novamente. Para o terceiro número também 5 possibilidades. E para o quarto e último número 5 possibilidades. Daí 5 a quarta potência, ou 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625 é a possibilidade. Tá, estaria calculado feita a nossa questão tranquilamente se Maria não fosse supersticiosa, já estaria encerrado aí sem nenhum problema. Mas aí Maria ela não gosta que apareça o número 13, gente. Né? Que o número 1 seguido de 3, ela não quer que apareça. E de quantas maneiras esse 1 e esse 3 pode aparecer? Então, esse 1 e o 3, ele pode aparecer aqui, ó, 1 seguido do 3, nas primeiras casas. Se eu empurrar um pouquinho, esse 1 e o 3 pode vir aqui também, porque o 31 não tem nenhum problema. Se inverter, ela não tem problema, ela tem problema com o 13. E o 13 também, ela pode aparecer aqui, se você, né, utilizar os quatro dígitos de senhas que ela optou para fazer a sua senha, pode aparecer nesses 3 lugares aí. O que acontece? Esses 13, a gente vai, ele foi contado, ele está dentro do 625, com certeza, né? E a gente vai retirar ele, né? Já que ela não quer esse tipo de senha. Porém, para iniciar com 13, eu teria quantas possibilidades para essa segunda casa? Eu teria 5 possibilidades novamente. Como assim, Ivanildo? Eu posso usar o número 1, 2, 3, 4 ou 5 sem nenhum problema. Inclusive, pode até sair o 13 de novo aqui, né? 5, por isso que eu estou contando 5 vezes 5. Pode sair qualquer sequência de número aqui.
1 ao 5 aqui, 1 ao 5 aqui, que me daria um valor de 5 vezes 5, 25. O 13 no meio não é muito diferente. O primeiro número eu teria qualquer possibilidade de ficar aqui 1, 2, 3, 4 ou 5, e para o último 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu teria também 5 vezes 5, 25 possibilidades. E aí vale também para o último aqui, né? Eu teria 5 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui, 25. Daí, que eu estou querendo fazer esse cálculo com vocês aqui, é dizer o seguinte, que para mim retirar esses 13, né? Ora o 13 está no meio, ora o 13 está no início, ora o 13 está no final. Então eu somo, né? Eu estou retirando 75 senhas que o 13 apareceu, gente. Ora esse 13 apareceu no começo, ora ele apareceu no meio, ora ele apareceu no final. Então a gente vai retirar daqui a pouco. Por que nesse cálculo não vai ser feito de imediato? Porque, como vocês percebem, tem uma observaçãozinha, né? Que tipo de observação é essa que a gente quer que você perceba? Que o número 13, gente, ele deve ter acontecido, com certeza, quando a gente estava fazendo essa contagem, a gente acabou contando essa senha 13 duas vezes, né? Como assim? A gente contou esse 13 aqui, ó, 13 quando a gente contou 5 e 5, e a gente contou aqui, esse 13 apareceu aqui. Então foi contado duas vezes, sendo justo com o cálculo, a gente retira uma vez, né? Já que você poderia ter sido contado uma única vez. Então 74. 74, sendo mais preciso, é o número de senhas que o 13 apareceu. Ora no começo, ora no fim, né? Ora no meio. Por que a gente tirou um? Porque no começo e no fim a gente contou 13 duas vezes. Daí se eu fizer 625 menos 74, que é retirada dos 13, nós vamos ficar com a nossa resposta, que é 5 menos 4, 1. 7 para 12, 5, vai 1. 6 menos 1, 5, 551. E aqui a gente encerra a nossa lista de questões.